Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e você está no canal da livraria Espaço Psi. Essa é a segunda parte do Papo Psi sobre psicologia do esporte, com os convidados Juca Russo e Rafael Blunk. Então, caso você não tenha assistido a primeira parte do vídeo, o link está na descrição, acessa que está uma conversa muito bacana. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, que vocês não perdem nada, os nossos inscritos têm várias regalias. E deixa um like aqui no vídeo também, que assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e propaga ele para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Muito bom, Rafa. É muito legal ver assim como as histórias elas se encontram e de uma forma muito casual mesmo. Eu acho que isso me chamou bastante atenção. Mas você falou de uma parte dessa história que eu gostaria de ouvir você falando um pouco sobre, Juca, que diz respeito a quando é que de professor e entusiasta entra o aspecto profissional de lidar com atletas, de se tornar técnico. Como foi esse processo? Esse processo, ele antecede, né, o beach tênis, porque eu já treinava no tênis de equipes competitivas, e aí vai do quanto a gente consegue colocar e entregar para que a gente coloque os atletas nos âmbitos que são possíveis, né? Digo isso porque no tênis, eu também, assim como nunca foi prometido a mim que eu fosse um atleta expoente mundial, eu também jamais, aliás, é uma conversa até de ontem, anteontem, com alguns colegas profissionais meus, que eu disse assim, por melhor que seja o nosso marketing daqui para frente, o marketing há de ser sempre menor do que a entrega, porque se o marketing exceder o que você é capaz de entregar, a gente está vendendo algo que não existe ou existe parcialmente. Então, eu digo isso porque até hoje o meu trabalho foi árduo, né? Essa construção foi árdua, foi gratificante, foi edificante, mas foi árdua. E a minha parte, apesar de eu estar nas redes sociais também, elas sempre foram deixadas em terceiro plano, segundo, terceiro, quarto, talvez quinto, e se eu for contar direitinho, pode estar até mais para trás. Sim. E hoje, numa parceria que a gente tem com uma equipe profissional e que sintoniza nesses mesmos propósitos, a gente começa no ano de 2023 com o marketing que está eclodindo agora, mas que o compromisso que a gente estabeleceu com essas pessoas é que sempre o marketing seja diretamente proporcional à entrega, né? Para que não haja em nenhum momento algo que seja alardeado e não possível de entregar. Então, essa essência, ela está até hoje. Logo, pegando os pontos, né? Hoje a gente tem os atletas profissionais numa equipe de beach tênis que já começaram comigo justamente nessa transição do tênis para o beach, né? Uhum. Então, 3 desses atletas são os filhos. Os outros foram atletas que foram se agregando desde o começo. Então, de fato, eu fui treinando, fui ensinando a que eles fizessem o melhor de cada um a cada dia. Então, estar hoje melhor do que esteve ontem, estar amanhã melhor do que está hoje, né? E eu sempre passo isso para a garotada, seja qual for o seu máximo para o dia, nunca menos que o máximo, né? Então, é algo que foi sendo construído, consequentemente, chega em 2015, 16, a gente começa a ter os resultados desse semear, né? Então, os atletas que hoje figuram no ranking profissional, alguns deles numa posição de destaque, né, em nível mundial, eles têm lastro com a realidade construída. Não é aquele negócio, olha, eu estou aqui porque eu fui disputar torneio onde não tinha desafio e consegui vitória, consegui ponto, até porque a gente não tinha condições financeiras de incrementar. O incremento financeiro para poder chegar e disputar ponto. Não, mas isso nunca foi uma preocupação.
Então, a gente não se inflacionou e foi fazendo o que era possível, né? E isso eu sabia que daria bom, daria bom. Por quê? O mínimo que a pessoa ia ter, né, aquele atleta, aquele ser humano que estava querendo apontar para isso, alguns deles, como eu disse, são filhos, mas eles não geraria frustração, porque o que a gente prometeu de entregar estava sendo entregue dia após dia, e continua sendo dessa forma. Só que hoje a gente tenta lastrear também com profissionais de outras áreas, para que a gente possa contemplar de fato um esporte profissional, cuidando para que o atleta não tenha danos, né? A posteriori, que a gente sabe que no final de uma carreira, né, quando você atinge o Olimpo, né, muitas vezes você perdeu a conexão com a tua realidade, com a tua essência, né, de viver desses desafios. Então, quer dizer, eu gostaria, sim, vou ter muita satisfação em ver atletas no mais alto posição mundial, competitiva, desde que o custo disso não seja a integridade da essência dele, que não seja pago com isso, né? Então, se a gente preocupar em fazer o melhor a cada passo, com certeza, até onde isso vai dar, é muito personalizado, é muito pessoal, é muito da essência, da vivência e do que transcorre na caminhada de cada um. Mas, com certeza, eles vão poder ter decisões sábias, né? Não tão difíceis quanto aquelas que a gente teve que ter quando imaturo, né? Porque eles já vão estar amadurecidos. E nesse momento, o marketing, né, as redes sociais estão dando foco, notaram a necessidade de que haja não só a maturação física, das capacidades, das valências físicas, do entendimento técnico, do entendimento do tático, de como o jogo se processa, mas ainda bem que resolveram entender que o ser humano precisa continuar com a construção diretamente proporcional e cuidada de sua essência, da sua psique, senão fica todo mundo maluco, né? E é o que o mundo hoje nos prega, né? Acelera, acelera, acelera e não olha para você. Não saiba onde você está e só venha, né? Sim. Então, em algum momento, né, eu tive contato com a seguinte frase, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer palpite é mapa. O que não falta hoje é qualquer palpite, né? Você abre uma rede social, você assim, tem palpites. Então, se você não tiver a capacidade de se conhecer, de saber aquilo que pode valer para você ou não, ou aquilo que vale a pena ser testado ou não, ou aquilo que você se identifica ou não, se você não tem essa capacidade de filtragem, é só uma sobrecarga de dejetos, né? Porque como não tem significado para você, seja o valor que for, tá? Ou você não vai saber reconhecer, ou de fato também não tem valor. É algo que só vai te sobrecarregar. Nesse sentido, hoje, o que a gente versa, o que a gente direciona a equipe, é para que a gente consiga fazer a transição, né? Ou, de fato, acho que o termo mais correto seria permear mesmo, entre o modelo já existente, né? E um modelo de excelência com a preservação do interior, né? Deixar o âmago, chegar a atingir realmente o cerne da pessoa e, na verdade, que ela possa se exteriorizar, mostrar o seu valor e o outro saber atribuir os créditos, né? Ver que isso aí só ajuda o crescimento da coletividade. Então, se a gente consegue fazer essa transição, fica muito mais tranquilo de treinarmos atletas para isso. E é isso que é meu intuito, é a minha busca. Acredito que não seja
tão obsessiva, mas é extremamente focada nesse sentido. Porque, para mim, não faz sentido treinar pessoas para alto rendimento se o custo disso for danificar a pessoa. Isso é o... Então, estou tentando, através do beach tênis, ter essa alternativa, né? Eu até falo para os pais, quando comandando a seleção juvenil, né, eu falava que a gente teria que usar aquele processo competitivo e a formação através do esporte para que eles realmente entendessem o que é ser profissional, mas sem querer dar a garantia de que seriam atletas profissionais. Eles vão ter muitas coisas a aprender nessa caminhada, que é um laboratório, né? O esporte é um laboratório da vida mesmo, né? Você vai viver frustrações, vai viver momentos de sucesso, né? Você vai ter o interrelacionamento pessoal, você vai ter o conceito de trabalhar em equipe, vai ter a possibilidade de desenvolver um pouco do seu viés de liderança, vai saber aprender a falar e aprender a ouvir, enfim, transformar num campo de discussão, onde a pessoa que está do outro lado da mesa, no caso, do outro lado da rede, ela não é seu inimigo, né? Ela é como esse rapaz falou, né? É apenas mais uma pessoa, é apenas mais uma alma, né? Que tem a mesma horizontalidade, né? No trato, que merece ser respeitado e, se possível, devolver o respeito, né? Porque a gente não sabe da vida de cada um, da história de cada um, como cada um se comporta. Então, dentro desse aspecto, é o que a gente tem tentado construir como base de alto rendimento. O que é o alto rendimento? Só a excelência na execução? Não. Alto rendimento é você aproveitar o melhor, o teu máximo, seja ele performar em alto nível, né, a nível profissional, a nível internacional, ou performar na sua capela de Rafa, no seu tabernáculo, né, ganhando 9 partidas em 10 naquele dia, né, e com a satisfação grande de tirar uma experiência, ainda que de derrota, mas uma experiência que seja produtiva. Como ele fala da derrota que ele sofreu hoje, é com a mesma serenidade das outras 9 vitórias. Então, a gente coloca no mesmo pacote, porque cada uma delas tem a sua essência, né? Então, é dentro disso que a gente está tentando não perder o foco nesse sentido. E construindo algo, obviamente, que possa ceder cada vez mais na verdade, sustentar cada vez mais as necessidades de uma carreira árdua e competitiva, né? De um calendário, às vezes, insano, né? E a gente conseguir, eu não diria blindar, mas, no mínimo, ter condições de sugerir algo saudável, né? Ainda que no alto rendimento, porque a gente sabe que o esporte, quando trata-se de superação de limites, ele vai cada vez mais se distanciando daquilo que de fato é saudável. Então, nós estamos tentando oferecer isso, pode parecer antagônico, mas a gente está tentando oferecer isso de forma a cada vez mais suportar essa caminhada. Então, vamos para o mais alto? Vamos, mas vamos também desenvolver a capacidade de oxigenar, porque quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, né? Faz sentido. Acho que tem até a ver com o que o Rafa estava dizendo sobre a distinção, né, da religião e da espiritualidade, no sentido de propor algo que seja edificante, né, que possibilite essa transcender, não só buscar de uma maneira patológica por resultado, por tecnicismo, como você chama. E, Juca, antes da gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria ouvir um pouco de você, assim, qual é o cenário do beach tennis no Brasil hoje? Como que funciona para quem quer começar a desenvolver? Dá para ser um profissional nesse esporte? Como que funciona tudo isso? Tá, acho que vale contextualizar o que é ser profissional, tá? Eu entendo que ser profissional é você se dedicar a algo e, consequentemente,
ser remunerado a ponto de dar sequência e alimentar esse ciclo, né? Vou trabalhar, recebo por isso, e tenho condições de preferência fazendo o que eu gosto, né? Para que isso não se torne um fardo, assim, uma profissão, né? Porém, quando a gente fala no beach tênis profissional, a gente normalmente está se referindo ao nível de jogo, tá? Nível de jogo são aqueles jogadores que apresentam, né? Que fazem uma apresentação de qualidades técnico-táticas e conseguem mostrar o que é o mais alto rendimento dentro daquele esporte. Isso hoje tem uma mistura muito grande, porque como o esporte agora atrai um pouco mais de investimentos, atrai um pouco mais de injeção de verbas, e está cada vez mais organizado, gerando valores, né, para que possa ser visto, né, e aí, nesse sentido, crescer os montantes investidos, né, até que isso aconteça de uma forma significativa, os atletas que jogam num nível de maior desempenho, eles são praticamente vivem de lifestyle, né? Tem que ter condição de outra forma de se remunerar, de outra profissão, seja mercado financeiro, seja dando aulas, é muito comum hoje o pessoal das aulas de beach tennis, e ali eles extraem o ganho deles e acabam investindo esse ganho no circuito. Então, o circuito só, em princípio, dá custos, gastos. Então, a pessoa tem que entender o porquê está fazendo aquilo, né? E a maioria faz porque ou tem uma condição de retaguarda que permita isso, e assim o esporte nasceu e cresceu. Portanto, ele hoje, ser profissional de beach tennis, ainda é um passo muito acessível, né? E a distorção de ser profissional é muito faz com que as pessoas se sintam profissionais, mesmo não sendo de fato, né? Não tendo com elas essas características. Acaba sendo profissionaloides, vamos dizer assim, né? Aí você começa a jogar legal, você tem uma bagagem boa, aí você começa a se inscrever em torneios sociais, né? Recreativos, aí você entra num circuito, você vai galgando as categorias, aí você consegue um índice técnico para criar coragem, criar um emocional mais forte para se inscrever num torneio da entidade internacional, e lá você, de repente, ganha uma partida, ganha uns pontinhos, você já figura no ranking profissional, né? E pronto, entrou no ranking profissional, se você tem condição de injetar dinheiro, como eu falei lá para trás, você vai em locais que o beach não está muito desenvolvido ainda. Hoje o Brasil hoje é a meca do beach tennis, tá? Então, hoje você não encontra no Brasil lugares tão simples assim para você entrar na categoria profissional, mas você pode, de repente, tem grana, vai fazer um torneio na Tailândia, onde está se desenvolvendo o esporte, e tem já etapas do circuito internacional. Você vai, próprio Estados Unidos tem um índice mais baixo técnico, você vai para lá, faz um torneio, enfim, vai nos países no mundo onde estão se desenvolvendo e consegue ganhar alguns pontos e vai te dando corpo de pontuação para você cada vez mais estar mais alto no ranking, no caso da ITF, né, que é a Federação Internacional que rege esse esporte. E aí vai, né? Fôssemos nós o que deveríamos ser, não haveria em nós necessidade de ilusão, né? Então, a pessoa já dizia alguma coisa desse tipo. Então, os que não se iludem e sabem realmente onde estão, eles começam a ter que ter um enfrentamento maior, né? E aí é a hora que eu te falei do lastro com a qualidade de um atleta maduro, seja no âmbito emocional, no âmbito físico, no âmbito técnico-tático, né? E aí sim começa a virar um esporte de alto rendimento.
Então, hoje eu posso dizer para você que, assim, na minha opinião, modestamente, sem querer cravar nada, é bem subjetivo, não tenho nenhum dado estatístico disso, mas, na minha opinião, no ranking masculino profissional, para a gente chamar de jogadores profissionais, eu acredito que a gente esteja abaixo de 60% das pessoas que figuram no ranking. Porque é um esporte novo, então é acessível você conseguir chegar nesse patamar de falar, eu sou um top 150, top 100, e aí você se vangloriar disso, você se auto-intitular, né? Eu costumo dizer assim, beach tennis tem aproximadamente 4 milhões de praticantes no mundo. Isso no universo esportivo é nada. Então, por que você figura no alto do ranking, você achar que você, aquela velha expressão, a última bolacha do pacote, você corre risco de não perceber que você está todo esfarelado. Então, se você entender onde você está, que é isso que a gente tenta trazer para os nossos treinandos, e para essa mensagem que a gente dá, que há muito por fazer, né? Aí você, vendo o lado bom da coisa, é que a caminhada é muito rica e enriquecedora, e que vale a pena buscar isso. Mas esse gapzinho entre o que aparentamos e o que somos, de fato, você não pode perder o oxigênio disso, não. Porque senão não envereda legal, para quem quer uma carreira profissional dentro do beach. E outra, como eu disse logo no começo, a carreira do beach profissional, ela não se paga, né? Hoje, para você correr o circuito, numa média que nós fizemos aí, a gente está falando em pelo menos R$ 3.500 por etapa, né? Não é que você vai investir 3.500 etapas na etapa aqui, está acontecendo uma etapa grandiosa aqui, aconteceu uma etapa grandiosa aqui em Ribeirão. Você mora aqui, obviamente, seu custo é menor. Sim. Mas para você correr o circuito, para você ir para Maceió, como o Torinho que ele citou, né, é outro custo. Então, em média, R$ 3.500, R$ 4.000 nas etapas que você for participar para poder sustentar os pontos. Então, a gente tem que entender a relação ponto por real investido e ver o porquê que você quer investir naquilo. Se realmente você tem um foco bem definido, se aquilo vai te agregar, ou se aquilo vai ser mais uma etapa da sua vida onde você vai se iludir, né? Falar, não, eu quero, porque dá para chegar, dá para ser o cara, dá para colocar na minha rede social que eu sou, né, o tal. Então, isso é um pouco perigoso. Eu até comentei isso aqui na nossa prévia aqui, estava comentando com o Paulo, eu falei assim, olha, minha preocupação hoje não é quem chega no Olimpo, depois voltar à vida normal, porque o esporte nem é olímpico ainda, né? Mas é quem, ao ganhar 2, 3 torneios regionais ou de uma expressão um pouco maior, aparece nas redes sociais e tem todo o glamour de um atleta de nível mundial. Glamour que eu digo assim, tem, sei lá, 20 mil, 30 mil seguidores, né? Isso, às vezes, numa cabeça imatura, faz com que a pessoa, na hora que encontrar realmente, na hora que entender a altura do sarrafo, gera um processo de desconforto, de frustração. E uma frustração de algo que você não se frustraria se você soubesse exatamente onde você está. E qual é o tamanho do salto que você tem que dar. Então, gente, é só assim, é a tomada de consciência mesmo que faz com isso. E, mais importante que isso, ao tentar se iludir, a gente pode perder os grandes valores da caminhada. Por exemplo, o fato de estar no meu espaço, né, no espaço que você está ao seu redor, no seu métier, onde você pode, sim, compactuar com seu amigo de uma mesma atividade produtiva, prazerosa, e que vai te dar muito mais ganhos, né, para a sua existência do que propriamente almejar ser profissional daquilo, né? E através desses ganhos para a sua existência, você pode até ajudar no seu caráter profissional, naquilo que é a sua vocação, né? Primeiro, pela rede de contatos, segundo, pelo tanto que você se exercita, né, nas atividades que são tão necessárias no interrelacionamento.
É isso que eu vejo hoje do beach tennis. Não dá para falar que, olha, venham para o beach tennis, venham ser profissionais, ganhem milhões. E que também, vamos lá, no esporte mais tradicional do mundo, que é o futebol, é uma grande ilusão, né? Se você colocar o que os caras têm de contratos, né, esses que são mais alardeados, o que os caras têm de contratos, isso diz respeito a um percentual ínfimo de jogadores. Se você pegar a grande base da pirâmide, né, e eu tive a grata experiência de acompanhar o meu mais velho nessa trajetória, e que teve uma trajetória bacana, tanto na base quanto no início da carreira profissional, quando ele também optou por falar, não vou fazer mais. Ele teve uma condição diferenciada, até, eu acredito. Se você for olhar hoje, a maioria dos profissionais dessa modalidade estão em clubes que estão com salários atrasados, que às vezes não vem a, a alimentação, né? São coisas assim, eu falo, não é possível que isso é digno de a gente chamar de esporte, né? Ou que fizeram isso com o esporte. Sim. Então, é isso. Um dado interessante, seguindo a construção do Juca, eu posso, os especialistas vão me corrigir com certeza e eu fico muito feliz por isso. Não quero ser um especialista nesses números. Mas se a gente correr o ranking, Roma, ITF, conforme o Juca falou, muito provavelmente mundial. Os 100 primeiros talvez terá 37, 40 brasileiros. Aí você segue os 100 seguintes, vai ter mais uns 35, 40 brasileiros. Um ranking masculino, por exemplo. Estou tentando fazer um corte, né? E se a gente pega os 100 seguintes, aí cai o número de atletas brasileiros. 20 atletas brasileiros. Porque aí, como a gente baixou um pouco, como disse o Juca, né, o sarrafo, começa a comparecer esses outros sujeitos que estão viajando, pagando suas passagens para Tailândia, Estados Unidos e tal. Então, eles começam a entrar ali. Então, você imagina que em 300 dos melhores jogadores do mundo, 100 são brasileiros. E muitos deles dessa leva tocada, cuidada, com o tempero do Juca Russo, porque é atleta de 16, 17, 18, 19, 20, como o Augusto Russo tem 19, o Gustavo está com 21, se não me engano, como ele citou o Hugo, mas o Hugo já está com 28, por exemplo. Então, nós estamos falando que ali nos 100 primeiros já tem um percentual ali dos juvenis, né? Do pessoal. E tem no 100 depois, mais ainda. Então, se esse pessoal não entende que ser profissional é você ter uma carteira de trabalho onde assinam assim, jogador de beach tênis, você não é um deus. Lembra da métrica da religião e da espiritualidade? Eu sou engenheiro eletricista, é o que está na minha carteira, sou psicanalista. Então, se eu tenho um paciente, nós vamos combinar um preço para esse trabalho, mas o valor do trabalho é só posteriori. Quem nasce pronto é máquina de lavar, que vai quebrando com o tempo. Então, como disse o Juca, por que é interessante que esse papo seja tão sem roteiro? Porque na experiência de vida desse homem que está ao seu lado, você não está aqui em ênfase, então você não trouxe a sua, mas na minha experiência de vida, são os reveses, são os nãos que a vida tem, são as derrotas, que fizeram o maior sentido na construção subjetiva de cada um de nós dois. Que aqui é uma coincidência, mas, ou seja, por que eu cito que eu ganhei 9 e perdi uma? Porque eu quero fazer um marketing maior do que o produto? Não, é para dizer assim, que há um monte de gente que não é jogador. É gente que está chegando ali para a gente apresentar o esporte. Então, nada mais justo que eu ganhar as 10. O mais bacana é eu dizer assim, então, eu perdi uma, sabe de quem? Do meu filho. Aquele que lembra do divórcio, quando eu levava para o tênis, quando eu levava para o futebol, reclamava. Ou seja, aquilo vai construindo sentido na cadeia subjetiva de um sujeito, que sou eu. Aí eu vou levando para o beach tennis, 2021, 22. Ai, tá muito sol, pai. Você chega às 6h40, você quer sair 2 da tarde. Ô, meu filho, esse sou eu sou seu pai, esse é o meu caminho. Enquanto você não tiver um caminho para fazer, você vai fazer o meu caminho.
Aí esse tempo vai se ganhando de sentido para ele também. Hoje de manhã ele vence a partida. Então é como que os reveses vão construindo sentido. E como que, sem dúvida nenhuma, o que o Juca trouxe é importantíssimo, que são esses os atletas que chegam, né? Eu sou jogador profissional de beach tennis. Hoje eu acompanho 5 atletas de alta performance. Hoje eu acompanho nesse trabalho que é desse naipe aqui, que a gente tem tentado trazer para a Juca BT e que tem feito de maneira também pessoal. Eu acompanho 5 atletas. Só que eles não são atletas. Eles são seres humanos que jogam beach tennis. Poderiam ter um restaurante, poderiam fazer uma carreira de vendedor de carro, poderiam ser cantores. Eles escolheram nesse momento, porque a gente nunca toma uma decisão para a vida inteira. A gente toma a melhor decisão para um tempo, né? Então, qual é o trabalho, muitas vezes, da escuta psicanalítica e a serviço da psicologia do esporte? É tentar enxergar o processo. Posso dar 2 elementos só para concluir esse recorte estatístico que o Juca traz, né? Dizendo de uma carreira, de tornar-se profissional, tomar cuidado com o número de seguidores que tem, não ter um passo maior que a perna, né? Que é uma construção de diálogo. E perceber que os reveses, muitas vezes, vão construir sentidos muito mais potentes do que as vitórias. Né? Tem alguém ali para escutar esse sujeito e colocar essa questão em paralelo, colocar a questão, trazer para a luz? Né? Um dos dados, o Hugo Russo, um atleta que acompanhamos. Se a gente pega a partida dele na Itália, ele e o Gabs têm um 4-0. O 7 do beach tênis é de 6 pontos. Né? Eles têm um 4-0 a favor. E acontece alguma coisa ali que não é clara, eles tomam 11 pontos seguidos. E aí, de um 4-0, eles tomam um 6-4, termina o primeiro set, vem um segundo set e a dupla adversária chega a um 5-0. Ok? Estamos em Brasília semana passada e em Uberlândia essa semana, certo, Juca? O está rolando, o campeonato que está rolando é em Uberlândia. O mesmo Hugo, Gabs, vão jogar com o Baran e Nikita. Eles tomam um 6-0 no primeiro set. Mas o segundo set é igual. É coisa de uma bolinha a mais ou uma fita que entra, um ventinho que sopra, daria talvez Hugo, Gabs, 1-1 no set, vai para um super tie e o resultado é outro. Porque no beach tênis, a coisa é um pouco cruel. Você pode perder um set de 6-0, mas você ganha o segundo e cresce em confiança, ganha o super tie, a dupla que esculachou no 6-0 não passa adiante. Então, essa coisa da performance, ela é atravessada pelas questões do jogo. O jogo é uma questão de limite, de inventividade, de criatividade, de ludicidade e de capacidade de lidar com o revés. Então, mas por que está trazendo o exemplo numérico dessa dupla? Nós temos uma realidade na Itália que é o cara está em alta, o que aconteceu que ele some e aí o jogo termina? A gente está em Uberlândia, ele está em baixa. O que aconteceu? Que no final do jogo ele estava ali. E aí, convenhamos, nós estamos do outro lado com 5º e 6º do ranking. Baran e Nikita. Assim, são pessoas de uma continuidade técnica absurda. Então, você não perdeu só o jogo, os outros ganharam também. Né? Essa construção, talvez, é preciso uma terceira voz. Porque você tem... O Louis Lavelle dizia que toda vez que você fala sozinho, tem um eu que fala e um eu que escuta. Toda vez que você fala sozinho, esse diálogo interior no esporte, no tênis e no beach tênis, principalmente, é muito interessante. No futebol, ele não tem muito tempo de acontecer. Mas no beach tênis, você fica ali esperando a bolinha. Ah, é meu aniversário de namoro. Ah, minha mãe pediu para eu não esquecer de levar o presente para ela. Você está esperando o outro sacar. Então, esses tempos psicológicos, sabe na atividade fílmica, Ron, que às vezes o close chega no personagem, ele não fala nada. A cena não deixa nada em evidência, mas está acontecendo alguma coisa ali dentro. Esse acontecendo alguma coisa ali dentro, você enxerga de um jeito, eu de outro, Juca de outro. Então, esse tempo psicológico, quem há de escutar esse tempo psicológico?
Um atleta que queira um alto rendimento, como diz o Juca, nós queremos esse alto rendimento à base de remédio controlado, de crise de pânico dentro do hotel? Nós queremos esse alto rendimento à base de quem vai escutar esse rapaz, essa moça, ela quer se casar? Ela quer ter filhos? Não. Quando tê-los? Ah, faz parte a religião? A religião está atravessando o fazer esportivo desta pessoa? Junto ou não junto? Vou dizer que vou fazer essa carreira ou é o meu pai que quer que eu jogue? Então, a pessoa que faz o treino, repete 600 bolas, vamos para o lobby, vamos para o smash, isso faz parte do treinamento técnico, tático de qualquer esportista. Mas quando foi que nós paramos para escutar o tempo e o pensamento e a ideia e o universo interior desse indivíduo? Isso é o que nós tentamos oferecer hoje. E aí um segundo dado que eu te traria, tivemos a oportunidade felicíssima de integrar a delegação da seleção brasileira, porque o Juca me fez um convite audacioso, desafiador, em novembro do ano passado. Olha, meus atletas chegam para mim dizendo assim, perdi no mental, perdi no mental. Eu estou ficando incomodado com esse negócio. O que é esse negócio aí de perdi no mental? Eu só perdi. Para mim, eu vejo lá o resultado e nós não passamos. Eu tenho que levar um assistente e eu estou tendendo a pensar futuro. Eu quero levar um psicólogo do esporte. Você vem comigo? E eu disse, vamos. E aí nós tínhamos ali 8 pessoas. 8 pessoas. Eu não tenho 8 atletas. São atletas também, mas são pessoas. O que é que vem para dentro da quadra? Vem a história desse sujeito. A perna que falta, o ânimo que vem, a motivação extra, vem de onde? De dentro. Portanto, fizemos um trabalho interessantíssimo. Mas você já viu que em eleição, geralmente os candidatos mais populistas, na véspera, eles fazem praça. Eles trocam a grama, eles enchem de florzinha amarela, mas não quer mexer em manilha. Não quer levar saneamento básico, porque tem que rasgar asfalto, dá trabalho, exige planejamento, demora anos, é um processo. Então, eu promovo que as praças sejam repintadas. Nossa, esse pessoal está fazendo coisa demais. Então, a gente estava tentando fazer um trabalho que precisa de um tempo para florescer, como todo bom processo. E trago aqui um dado. Usamos de um calendário de humores chamado POMS, talvez você conheça, Profile of Mood States. A gente diz para esses jovens, né? Diga dentro dessas 65 sensações, emoções humanas, como é que você se sente de nada até demais, assim, 0, 1, 2, 3, 4. E aí trazemos isso para a nossa análise técnica, e aí eu chego para o meu capitão e digo assim, capitão, olha aqui. E aí um dos atletas demonstrou uma fadiga abaixo da linha da população. Olha que interessante, é só atleta nível representante brasileiro. Você está indo como um jogador de futebol vai para a Olimpíada, vai para a Copa. Então, não dá para esperar. Quais eram os 2 testes que deram uma fadiga abaixo da linha da população, Rono? O do capitão, exausto, cansado, tendo que fazer milhares de decisões intelectivas por dia e noite, e um atleta. Nós perdemos esse atleta num jogo. Porque a tabela nos deu um grupo dificílimo. Um grupo que tinha a França, Juca me corrige se eu estiver errado, eu não sou especialista. A Itália, que é o grande nome, Morto, e a Venezuela, que é nosso irmão aqui, mas está num nível não numeroso como o nosso, olha as dimensões do nosso país, mas num nível altíssimo. Ganhamos da França, oh, coisa linda. Então agora nós vamos para a Venezuela. E as meninas brasileiras iam jogar a primeira partida, elas vinham de um revés do Pan-Americano com a Venezuela, certo, Juca? Perfeito. As meninas estavam morrendo de medo. As palavras são minhas. Eu me autorizo a dizê-las. Fizemos um trabalho bacana. Os meninos vinham de um atropelamento do Pan-Americano. Pusemos as meninas para jogar. O que aconteceu com as meninas? Elas ganharam. Fizemos um trabalho bacana e elas venceram.
Aí entra o tal do... Você falou, né? O Juca falou, quanto mais alto, mais rarefeito o ar. E essa questão de religiosidade, religião, espiritualidade, às vezes o nosso salto fica um pouco mais alto. A palavra medíocre, mediocre, significa meio da pedra. Não é uma palavra que deveria ser entendida como algo ruim. Eu não tenho recurso, nem interesse, nem desejo de chegar na ponta da pedra. Eu sou um atleta medíocre. As 9 vitórias de hoje ao lado dos meus 10 amigos, mulheres e homens, e o meu filho e a minha namorada, nossa, eu só parei lá por causa do exemplo aqui, do evento aqui, do nosso convidado para fazer isso aqui. Se não, vira um chopp, vira uma Coca-Cola, uma tarde. Ou seja, eu não quero chegar no topo da pedra, não em beach tênis. Então, eu sou um atleta medíocre. Só que, como disse o Juca, tem muito medíocre que se vê no topo. Porque não tem uma visão mais próxima do real de si mesmo. O que faz aí um psicanalista, então? A religião do desilusionismo. Se a gente pode brincar com essas palavras. Olha, a gente veio aqui para... Você está enxergando isso? E aí entram os nossos meninos e perdem. Mas no beach tênis, no Mundial, jogam-se as meninas, jogam-se os meninos, e aí se ficar 1-1, nação contra nação, sempre deixando aberto para o Juca me corrigir, define-se na terceira partida, que é misto. Não, mas o Juca, quem tá aí, nota 10 para jogar? Vamos jogar. Mas na hora que os meninos perderam, as pernas desses meninos sumiram. Aí o psicólogo que está acompanhando a delegação tem um compromisso com a integridade dos atletas. O psicólogo pulou a cerca, entrou lá e disse as seguintes palavras para os atletas. Olha, quando a gente chora e sabe por que está chorando, isso é sinal de saúde. É muito típico dos nossos tempos, um estado deprimido, onde a gente começa a chorar e não sabe mais por que está chorando, porque ficou retesando a emoção, a sensação, depreciadamente. Esqueçam os patrocinadores, esqueçam os pais, os professores, os técnicos, a instituição. O jogo é jogado, lambari é pescado. Acabou. Amanhã tem outro. Se você chorar agora, você se ergue amanhã. Se você se erguer falsamente agora, como será amanhã? Um dos atletas joga uma toalha por cima da cabeça e chora de balançar a cadeira. O outro atleta é amparado pela mãe e chora. E a mãe chora. Ou seja, o psicólogo não jogou o jogo. O jogo foram 3 sets disponíveis. O jogo acabou, perdemos. Mas temos chance, vamos jogar agora o misto. E ganhamos o primeiro set no misto. Mas perdemos o segundo e perdemos o super tie. Ou seja, perdemos da Venezuela, que a gente jurava que ia vencer. Qual é o próximo jogo? Itália. Uma final antecipada. E aí acontecem as casualidades da vida. O Sport TV fala, a gente não vai passar Brasil e Curaçao, que vai ser 6-0, 6-0. A gente vai passar vocês, de 15, 16. O jogo foi às 7 da noite, Copacabana lotado, e quem era o atleta que estava na quadra? O atleta que no Pons acusou uma fadiga abaixo da linha da população. O técnico tem essa informação, mas é a escalação. É o que nós temos de melhor no momento, é a escolha. E esses rapazes, que são os mesmos que choraram ontem, fazem um jogo hoje de um nível absurdo de qualidade. E tem match point, e do outro lado tem um moleque que já ganhou um 6, sei lá, aquele Andrioli, como é que é o nome dele? Andriolini? Ele já ganhou um monte, sabe? Ou seja, sempre precisamos nos lembrar que quem está lá do outro lado? Eu, um jovem de desejo, que quer ganhar, que quer vencer, que viajou, que está se privando de uma... Sou eu que estou lá do outro lado. Então, se ele fizer, eu tenho que ter a evolução, a transcendência de bater palma para ele. E se eu fizer ele não bater palma para mim, eu preciso saber lidar com isso, porque eu não sou obrigado a bater palma para ninguém. Mas um atleta de alto rendimento, ele bate palma quando ele toma um lob perfeito.
Ele não põe culpa no vento. Porque o dia que ele fizer um hobby perfeito, ele se sente em paz de dizer, chegou o meu momento, é hoje, né? Portanto, ficamos de fora. E aí, numa campanha de números, qual foi o lugar que a Seleção Brasileira Juvenil ficou? Quinto lugar. Porque aí depois nós atropelamos todo mundo que chegou, de primeiro a quarto a gente não estava, e de quinto a oitavo a gente atropelou todo mundo, ficou em quinto. Quem olhar o número, Rono, o trabalho foi o pior de todos os anos de Juca Russo. E exatamente quando ele levou o psicólogo. Mas só nós escutamos daqueles 8 atletas, naquela reunião de conclusão do trabalho, eu, Juca e os 8 atletas, só nós escutamos quão afáveis eram as palavras daqueles seres humanos em transcendência, em constituição, e que hoje quase todos, ou todos, figuram entre os ITF profissionais aí jogando. E podem estar à disposição da seleção novamente. Aí é um trabalho que é florzinha, é praça, pode ser, mas naquele momento era uma primeira tentativa. Ah, então fazemos o quê? Como diz o Juca, o que nos anima, o que nos move, o que nos vocaciona. Eu sigo fazendo o meu, em parceria com ele que segue fazendo dele, e não sem razão. Quando o Gustavo Russo vence o BT 200 do Guarujá, e na trajetória bate as 3 maiores duplas que estavam por ali, 1 e 2 do mundo, 3 e 4 do mundo, e o Vini e o Alan, né, se não me engano, Isso. que eram os 2 melhores ali brasileiros, vamos dizer assim, naquele momento. Quando ele pega o microfone, Rono, ele não diz assim, queria agradecer ao meu patrocinador porque projetou a raquete com Kevlar de última geração. Queria agradecer o jatinho que me trouxe. Ele não agradece as potências. Ele toma 1 minuto da fala dele para dizer assim, eu queria marcar aqui que tem uma pessoa no meu staff que, se não fosse ela, não estaria acontecendo o que está acontecendo. É o meu psicólogo. Rafa, você entrou e fez a diferença. Aí, o bacana não é isso. O bacana é você escutar a população batendo palma. O sujeito pega o microfone e fala, eu queria dizer que eu sou frágil, que eu sou insubstanciado, que eu não consigo, e que quando eu entendi isso e procurei uma ajuda, olha aí, eu estou no topo. E aí o pessoal bate palma para dizer até que, enfim, alguém falou, eu não me substancio, eu preciso ser suportado, inclusive psicologicamente. Aquele momento, para mim, é um marco que diz o seguinte, esse é um caminho bom. E aí a gente escolhe se quer seguir ou não, mas que é um caminho bom, eu não preciso de nenhuma outra evidência para trazer. Sensacional, assim, eu acho que eu poderia ouvir vocês por muito mais tempo falando de tudo isso, uma pena que a gente precisa encerrar, né? Mas acho que foi um papo sensacional. Mas, Rafa, muito obrigado por ter topado participar nesse formato improvisado, mas que eu acho que foi uma delícia de conversar assim. A sua participação enriqueceu muito a nossa conversa, Juca. Eu acho que a história de vocês em conjunto também diz muito a respeito disso que a gente veio conversar aqui hoje. E, Juca, quero te dar um presente aqui em nome do Espaço Psi. Uma pena que você não está aqui também para receber um, Rafa, mas já fica o convite para vir visitar a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas uma lembrança aqui do Espaço Psi para você, como agradecimento pela generosidade de vir conversar com a gente sobre esse tema hoje. Eu me sinto lisonjeado, eu realmente gosto da temática, acredito ser fundamental, como nós já constatamos ser fundamental, sim. E para mim, para o meu crescimento profissional, nada melhor que uma boa leitura. Então, agradeço aí ao convite, a gentileza, Rafa, mais uma vez, engrandecendo aí as participações nessa temática. Temos muito por fazer, mas estamos aqui enquanto nos for permitido, enquanto a existência, como ele diz, né? Enquanto a existência insiste em nos permitir, a gente vai seguir fazendo. Eu que agradeço aí ao presente. Muito bom. E parabéns pelo espaço, supera as expectativas e fica dado aí o recado. Muito bom. E, Rafa, vem conversar com a gente aqui presencialmente. Você falou que está sem um cafezinho. A gente prepara um café especial para você aqui e a gente faz mais um papo. Antes dele esfriar, vamos combinar assim, Ron, é um prazer. É um prazer, assim,
Paulo, né, não estou com ele na tela, mas eu sei que o espaço é idealizado, conduzido também, né, em partilha aí entre vocês. Então, eu gosto de me lembrar do Viktor Frankl, psicólogo precursor da logoterapia, né, que é a terapia do sentido. Ele chegava para os pacientes dele e dizia: por que que o suicídio não foi uma opção hoje? Né? Porque o que te traz aqui? Por que você não escolheu morrer? Porque morrer é o trabalho menor. Né? Dá trabalho mesmo é viver. Então, as pessoas dizem: nossa, eu estou cheio de problema. Viver é isso, né? Então, você quer zerar as tensões, como dizia o Freud? Morre, porque aí acabou o problema. As pessoas dizem: nossa, né, morrer é um problema. Não, se eu morro hoje, está tudo resolvido. Do ponto de vista do que aqui se levanta como problema, está resolvido. Aí, Juca, é muito legal, Rono, saber que uma opção ao suicídio hoje foi participar da conversa no Espaço Psíquico. Por que eu não vou morrer hoje? Porque eu marquei com o Juca às 16 horas, eles vão ficar me esperando. Isso trouxe sentido para a minha vida. Então, se a existência se mantiver, enquanto fôlego eu tiver, pegar um ônibus aqui, chegar aí, é coisa de 2 tempos. Antes do café esfriar, a gente vai estar junto. Pode ficar tranquilo. Não vai faltar. Muito bom. Então é isso. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Rony.